Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcos Medeiros, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sou Marcos Medeiros, CEO da Tegma. Em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação em uma teleconferência de resultados. Comigo aqui tem o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de RI, além de Ian Nunes e Felipe Silva, da área de RI. Como é de conhecimento de todos, as consequências da pandemia da Covid-19 têm impactado a economia global, tornando o ambiente extremamente volátil e colocando incertezas sobre as declarações prospectivas realizadas nessa apresentação. A Tegma está fornecendo informações na data desta comunicação e reserva-se expressamente o direito de não atualizar quaisquer declarações contidas neste evento. Começando pelo slide 3, falamos de alguns destaques do trimestre. Bom, primeiro, destacamos a proposta de pagamento de R$ 23 milhões em dividendos e JCP complementares a ser aprovada em assembleia no dia 13 de abril. Essa distribuição reflete a solidez financeira da empresa e, caso aprovada, corresponderá, quando somadas as antecipações ocorridas, a uma distribuição de 71% do lucro líquido ajustado do ano, ou 60% do lucro líquido sem constituição de reservas fiscais e a um dividend yield de 5,7% ao ano. A seguir, destacamos um crédito tributário que a Joint Venture Catalog reconheceu no valor líquido de impostos de R$ 5,8 milhões, o que impactou equivalência patrimonial da Tegma em R$ 2,8 milhões, refletindo os 49% de participação da Tegma na empresa. Já o terceiro destaque tem relação com a nossa aceleradora de startups, a Tegap, e a primeira investida, a Frete Rápido. No final de 2021, a Tegma e a Tegap decidiram vender a participação nessa startup, por questões estratégicas e por entender que havia uma oportunidade. Essa transação gerou um ganho de R$ 2,6 milhões para a companhia, quase 2 vezes o investimento realizado em 2018. No quarto e último destaque, damos atualizações sobre a questão da discussão comercial que gerou um atraso no recebimento pela prestação de serviços de transporte de veículos. Esse atraso tem impactado o nosso capital de giro desde meados de 2021. Em 31 de dezembro de 2021, essa questão ainda não havia sido solucionada. O saldo a receber se acumulou a R$ 57 milhões e o saldo a pagar em R$ 20 milhões. No início de março de 2022, a companhia recebeu da contraparte o montante de R$ 21,7 milhões, o que corresponde a 58% do saldo líquido a receber de 31 de dezembro de 2021. Com isso, continuamos com as discussões para que possamos regularizar o saldo remanescente o quanto antes. Passando para o slide 4, vamos falar de ESG. O tema ESG adquiriu ainda mais relevância dentro da companhia. Conforme divulgamos ao longo do ano, Nesse trimestre, tivemos 3 importantes iniciativas.
Uma delas, né, a efetiva compra de energia livre de fontes renováveis para 4 importantes bases da Tegma, reduzindo assim o consumo de energia potencialmente poluente. Um outro foi o lançamento de nosso programa de diversidade e inclusão, que nós chamamos de A Nossa Gente, que vai ser balizador dos nossos compromissos com um ambiente ainda mais inclusivo e diverso. E também o apoio à restauração ecológica de uma importante área nativa na região da Serra da Mantiqueira, em parceria com o nosso cliente Toyota. Com isso, passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, para que ele possa explicar a respeito dos indicadores do trimestre e do ano. Obrigado, Marcos. Boa tarde e obrigado aí pela presença e o interesse. No slide 5, nós vemos na parte superior a evolução das vendas de veículos no Brasil. O ano de 21 foi bastante prejudicado pelos efeitos da quebra de cadeias de produção e logística mundo afora, impactando as vendas no Brasil, que foram somente 1% superiores ao ano de 20. Cabe o destaque que, mesmo assim, essa evolução ela foi melhor que o desempenho de muitos países com economias relevantes, como a Alemanha e a Coreia do Sul, e bem próximo a de mercados como dos Estados Unidos e da China. À direita, podemos ver que, apesar da grande evolução do quarto trimestre versus o terceiro, na comparação anual, o trimestre ainda teve uma queda substancial em decorrência de problemas de oferta de carros e de aumento do preço dos veículos e também de fatores macroeconômicos não favoráveis, como a alta da inflação e redução da renda disponível no Brasil. Lembramos que todas essas comparações, né, do ano de 21 versus 20, que vamos fazer na apresentação, referentes ao mercado automotivo, precisam levar em conta o fato de que o segundo trimestre de 20 foi impactado significativamente pelo início da pandemia. Dessa forma, a gente vai focar nas explicações do trimestre. A queda tanto da produção quanto das exportações do quarto TRI, na comparação anual, é reflexo das dificuldades de produção das montadoras, no período que, apesar de menos acentuadas que no terceiro trimestre de 21, ainda causaram restrições severas. Já no slide 6, podemos observar os indicadores operacionais da divisão de logística automotiva. No gráfico acima, a gente pode ver uma queda do nosso market share em 21 versus 20 e 19. Lembramos que esse desempenho foi consequência tanto dos impactos na produção sofridos por um dos nossos principais clientes, quanto pela mudança de mix de vendas no Brasil, que favoreceu clientes que são menos representativos para nós e também prejudicou um cliente importante da Tegma. A melhoria no market share no quarto trimestre de 23,4%, como mostrado à direita, em comparação com o ano de 21, reflete o retorno desse importante cliente ao topo de vendas de 2 dos seus modelos no final do ano. No gráfico abaixo, a distância média, por sua vez, foi bastante comprometida em 21. Isso em função do fechamento das operações da Ford no Brasil, a Ford que tinha viagens mais longas desde o nordeste do país. Agora, passando para o slide 7, no gráfico acima, a gente pode ver um pequeno crescimento da receita líquida da divisão de logística automotiva em 21, apesar da redução na quantidade de veículos transportados e na distância percorrida. Os fatores que colaboraram com esse pequeno crescimento foram a recuperação, ainda que tímida, né, de outros serviços logísticos,
O crescimento da operação da logística de usados, que, embora ainda pouco representativo, né, nas vendas da empresa, tem um grande potencial. E também os reajustes de tarifas que refletiram a inflação do setor no período. Essa mesma explicação ela se aplica à estabilidade das receitas no quarto TRI de 21 versus o quarto TRI de 20. Passando para os gráficos abaixo, apesar de todos os esforços de aumento de produtividade e de controle de gastos, a queda dos volumes e da distância média impactou diretamente na diluição dos custos fixos, né, dessa divisão, levando a menores margens dessa operação no quarto TRI, comparada com o quarto TRI de 2020. A margem EBITDA, de 13,4% no último trimestre, no gráfico à direita, foi impactada por provisões para contingências judiciais adicionais e um patamar um pouco maior, além dos volumes reduzidos e também da menor diluição dos custos fixos por consequência. A evolução das margens em 21 versus 20 foi bastante positiva, apesar de não podermos esquecer, né, do que nós já comentamos antes, eu quero dizer do fato que o segundo TRI de 20 foi impactado fortemente, né, pela redução generalizada da operação das fábricas. Passando para o slide 8, a gente mostra os destaques financeiros da divisão de logística integrada. Lembrando um pouco dos últimos 2 anos, eu acho que vale destacar que o ano de 2020 da divisão foi excepcionalmente positivo, por maiores volumes e todas as operações como consequência de efeitos colaterais da pandemia nos respectivos mercados de atuação. No gráfico acima, a gente pode ver que a queda de 16% da receita líquida em 2021 foi consequência principalmente da perda de um cliente âncora na operação de armazenagem, apesar do crescimento de quase 2% da operação de logística industrial. A queda de 18% na comparação anual, no quarto trimestre de 21, ao lado, foi em decorrência da perda desse cliente e também em função de 2 eventos atípicos. O primeiro desses eventos se refere ao atraso de 2 navios. Eles estavam previstos para atracar em dezembro e eles atracaram só em janeiro de 22, reduzindo os volumes movimentados no final do ano, essa operação de químicos. O segundo diz respeito à operação de eletrodomésticos, que também sentiu uma queda de volumes em decorrência da parada no final do ano das fábricas que nós atendemos. Isso foi por férias coletivas e por casos também de falta de peça. No gráfico abaixo e à esquerda, a gente pode observar o crescimento, né, de margens EBIT, tanto no ano de 21 quanto no quarto trimestre de 21. Essa evolução em 2021 reflete a venda, né, de uma participação acionária e reconhecimento de créditos tributários. No gráfico do lado, onde vemos as margens EBITDA ajustadas, podemos observar uma queda da margem no ano de 21 versus 20, em função de 2 fatores. Parte da queda proveniente do efeito contábil do IFRS 16, porque ele faz com que o EBITDA não capture a redução dos custos com aluguel dentro do ano de 21. A outra parte da queda se deve a um mix menos rentável de serviços na logística de químicos. A variação, né, da margem EBITDA ajustada no quarto trimestre de 2021, na comparação anual, também tem esses mesmos motivos como explicação. E, adicionalmente, a menor receita no trimestre, o que resulta em menor diluição de custos fixos. Finalmente, a gente passando agora para o slide 9, vemos os resultados consolidados. Como já explicado, 2021 foi um ano desafiador para a logística automotiva.
que teve que se adequar a diversas paradas de produção em função de falta de peças. A estabilidade da receita entre 2021 e 2020, no gráfico de cima, é reflexo principalmente desses problemas e da perda de um cliente âncora na logística integrada, como já explicado. A quase estabilidade de receitas no quarto trimestre de 21 e de 20 ao lado se deve, em grande parte, aos mesmos motivos da variação do ano e também por questões pontuais e temporais que afetaram negativamente o resultado da divisão de logística integrada. No gráfico abaixo e à esquerda, podemos ver que o EBIT de 2021 foi superior ao de 2020 em função dos eventos não recorrentes positivos, que, quando somados, correspondem a 14 milhões em 2021. No gráfico ao lado, é possível observar que o EBITDA ajustado de 21 foi bem parecido ao de 20. A queda no EBITDA ajustado do quarto trimestre de 21 ocorreu em função da redução da receita e da menor diluição de custos fixos em ambas as divisões. Já o lucro líquido, de 108 milhões em 2021, conta com eventos não recorrentes, que somados corresponderam a 26,8, quase 27 milhões de reais. Isso explicando boa parte do crescimento versus 2020. No entanto, ainda assim, esse lucro resultaria em uma margem líquida de 8%, mesmo em um cenário adverso do país e especialmente do setor automotivo. O lucro do quarto TRI de 21, por sua vez, foi impactado positivamente em 4,4 milhões de reais por eventos considerados não operacionais, o que, se desconsiderado, seria quase 27 milhões, o que corresponderia a uma margem líquida de 8,8%. Agora a gente passa para o slide 10 e a gente apresenta à esquerda, né, o CAPEX de 2021, que foi de cerca de 30 milhões. E os investimentos mais relevantes foram a aquisição de embalagens para logística integrada, de eletrodomésticos, e de caminhões para logística de veículos, conforme o plano de renovação da frota própria que está em curso já há algum tempo. No quarto trimestre de 21, o CAPEX foi de 6 milhões e não tem nenhum projeto que individualmente se destacasse. No gráfico ao lado, nós mostramos o ciclo de caixa da companhia, que foi de 54 dias no quarto trimestre de 21, muito acima dos níveis normais. Esse aumento ele é decorrente das retenções de recebimento já mencionadas no início da apresentação e que até ontem já havia sido parcialmente pagas pela contraparte. Adicionalmente, em dezembro de 21, nós também registramos um atraso pontual de um cliente em função de troca de sistemas, mas já foi totalmente regularizado em janeiro. Se a gente descontasse esses dois eventos, o nosso ciclo de caixa estaria no mesmo patamar do terceiro trimestre de 2021. No gráfico à direita, a gente mostra o fluxo de caixa livre da empresa, que foi negativo em 8 milhões em 21, muito abaixo de 2020. Essa queda ela se dá em função de, primeiro, em 20 termos realizado um grande aproveitamento de créditos tributários e de ter havido uma grande liberação do capital de giro na operação automotiva. Já em 21, a gente teve as retenções, né, que nós já explicamos, retenções e atrasos já mencionados, que somaram 37 milhões em 31 de dezembro de 21. Isso já líquido do que a gente deve, ou devia, além do aumento dos investimentos versus 2020. O fluxo de caixa livre do quarto trimestre, que foi negativo em 63 milhões, ocorreu em decorrência do aumento de 10 milhões versus setembro de 21, no saldo líquido a receber daquela discussão comercial, assim como também do atraso que já foi solucionado, de 20 milhões de um cliente específico, né?
por questões de troca de sistemas, como a gente disse, e do consumo de capital do giro, em decorrência do aumento de 40% do faturamento da divisão de logística automotiva, quando comparada ao terceiro trimestre de 21. Passando para o slide 11, a gente pode observar no gráfico superior, à esquerda, que o nosso endividamento continua condizente com a nossa posição de caixa atual, caixa esse que será significativamente superior após a regularização das questões de recebimentos. Além disso, o cronograma de pagamento das dívidas também está condizente com as nossas expectativas de geração de caixa, considerando que em 22, grande parte vencerá em meados do ano. A tabela abaixo mostra que nossa posição de caixa líquido de 18 milhões é menor que a do final do ano passado, mas isso é principalmente em função dos eventos não recorrentes do nosso ciclo de caixa. O nosso custo de dívida em dezembro de 21, conforme mostrado na tabela acima, à direita, permanece igual ao de setembro e ligeiramente inferior ao de dezembro de 20. Abaixo a gente mostra o nosso rating, que não teve nenhuma alteração desde abril de 2021, na escala A. Passando para o último slide agora, no gráfico acima, nós mostramos a evolução do nosso retorno sobre o capital investido e também sobre o patrimônio líquido. A gente destaca aqui o ROIC de 18,4% no quarto TRI de 2021, foi 2 pontos percentuais menor em relação ao ROIC do terceiro trimestre. Isso foi em função das dificuldades da indústria automobilística que tem enfrentado com a escassez de peças e componentes que nos afetou. A estabilidade do ROI no final de 21, na casa de 16, reflete a resiliência operacional da empresa e também os eventos não recorrentes positivos no segundo semestre de 21. No gráfico abaixo à esquerda, a gente mostra o histórico de dividendos e de juros sobre capital próprio pagos pela companhia. Conforme foi mostrado nos destaques do trimestre, foi proposta uma distribuição de dividendos e de juros sobre capital próprio complementares, no valor de 23 milhões de reais. Nos gráficos ao lado, a gente apresenta informações sobre as nossas ações. Primeiro, no gráfico acima, de múltiplos. O preço-lucro em cinza se encontra no patamar mais baixo dos últimos trimestres, ao passo que o múltiplo do Enterprise Value sobre EBITDA, que foi de 5,4 vezes no quarto TRI de 21, se manteve em linha com o trimestre anterior. Esses múltiplos são reflexo das incertezas relacionadas ao mercado automotivo e também ao cenário macroeconômico. Por último, na parte de baixo, nós vemos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Bovespa. A gente acredita que em função das grandes incertezas relacionadas ao mercado, principalmente o mercado automotivo, as ações da Tegma têm tido um desempenho inferior ao índice. Com isso, eu agradeço aí a atenção de todos e abro aqui para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. O Sr. Marcos lerá as perguntas feitas por meio do webcast. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Oi, pessoal, boa tarde, obrigado pelo espaço aqui. Parabéns pelo resultado.
A gente tem duas questões. A primeira delas sobre o market share. Queria entender se esse patamar que vocês atingiram no quarto trimestre de 23% poderia ser um novo run rate para vocês, ou se existe ainda mais espaço para ele aumentar nos próximos trimestres, considerando a volta de produção de um dos principais clientes que vocês atendem. E aí a segunda questão sobre a Fastline, se vocês pudessem dar mais detalhes sobre esse business de transporte de dados, parece ser um segmento bem resiliente, tem um grande potencial de crescimento, principalmente considerando que vocês atendem locadoras, né? Então, enfim, se vocês pudessem compartilhar quais são os planos aí de longo prazo para esse projeto, como estão as expectativas de crescimento e o que pode fazer ele ganhar ainda mais tração. Obrigado. Oi, é o Ramon. Muito obrigado aí pela pergunta. Eu vou comentar aqui a primeira parte sobre a questão do market share, tá? Assim, de fato, né, um dos nossos principais clientes em termos de market share, né, a General Motors, ela teve uma performance muito positiva no quarto tri de 21 e justamente as paradas ao longo do ano, elas nos afetaram bastante, né? E ela chegou no final do ano a ser a líder isolada do setor, né? Ela retornou ao market share assim pré-pandemia. Então, se a gente fosse contar só esse movimento, de fato, o crescimento do nosso market share seria maior do que o que a gente apresentou. Só que a gente tem que lembrar também um outro evento, tá? A Ford, ela encerrou essas operações no Brasil, né, no comecinho de 21. E a gente, quer dizer, o mercado esperava que, em função da similaridade do mix das duas montadoras, né, que a General Motors absorveria essa demanda, ou pelo menos absorveria proporcionalmente a sua participação no mercado. O que não ocorreu, tá? Na verdade, uma outra montadora, em que a gente tem menos participação, adquiriu parte desse market share, né? No caso a Fiat, tá? E a Fiat, para nós, ela tem uma participação menor que o nosso market share, embora a gente também tenha operações, né? Então, assim, quando você soma esses dois eventos, né, o crescimento do market share da Fiat, né, acompanhado pela absorção da demanda, né, da Ford, né, pela própria montadora, né, destacando que a Fiat, independente de absorver, ela teve já um volume, uma participação boa no mercado, em função do seu mix de produtos, né, aí isso foi o principal motivo, né, para ter, vamos chamar assim, amortecido, né, o crescimento, né, do nosso market share em função do nosso principal cliente, tá? Futuro. Bom, é difícil a gente comentar. Como você pode ver, as minhas explicações estão baseadas na performance das montadoras, né? Então, o futuro vai depender da evolução, da capacidade o mix de produtos dessas montadoras, né? Atenderem às demandas do mercado. Então, é difícil a gente fazer uma previsão se isso representa um novo patamar de estabilização ou não, tá? Isso é o que eu acho que eu posso comentar com relação a isso. Com relação ao segundo item, eu acho que era sobre a Fastline, né? O Marcos vai comentar. Ô, Gabriel, aqui é o Marcos. Então, o que você colocou, a leitura é essa mesmo, tá? A gente também, a Fastline, né, ela foi criada, ela começou aí com quase que atendendo clientes pontuais, né? Não era nenhum negócio, assim, era uma oportunidade pontual, né? Mas a gente percebeu que isso poderia, de fato, ser algo, um novo negócio, né? Uma característica muito similar ao da Tegma, né? Assim, no sentido de ser asset light, no sentido de precisar ganhar escala, tudo. E foi aí que a gente começou, dentro do nosso planejamento estratégico, a desenhar as competências e os atributos que essa Fastline deveria ter, né? Então, o ano passado, nós já fizemos um investimento em tecnologia, porque isso sem tecnologia não funciona, né? Não ganha escala e também não consegue garantir
as margens que a gente busca nesse tipo de negócio, né? Ele tem uma boa sinergia com as operações da Tegma, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista que alguns clientes são comuns, né? Mas eu destacaria aqui dentre os clientes as locadoras, né? E esse volume, né? Ele vai ter esse crescimento orgânico muito alinhado com o crescimento e com a renovação de frota das locadoras, que a gente sabe que eles já fizeram algumas compras, né? Especialmente no final do ano passado, mas ainda existe um gap enorme ainda, né? De necessidade, a frota está ficando envelhecida, aí começa a aumentar custo de manutenção, enfim, esse tipo de problema que para a locadora até um certo ponto vai bem, mas depois começa a realmente impactar, inclusive, no negócio deles, né? Então a Fastline ela vai atender esse retorno das locadoras, né? Mobilizando, desmobilizando frota. Uma coisa interessante que evoluiu bastante, Gabriel, em relação a 2020, né? Em relação para 2021, foi que a gente adicionou novos serviços para a Fastline, né? Então a gente criou não só o transporte, né? A gente criou serviços acessórios, muito similar ao que nós fazemos para o Zero, né? Pátios, serviços de pequenos reparos nos veículos, né? E com isso a gente conseguiu ampliar a carteira de clientes, não só para locadoras, como para grandes frotistas e até para pessoa física, né? A gente aproveitou bem aí esse retorno com a redução da pandemia, né? Ou começaram a ter as férias, especialmente aqui no Brasil, né? Então esse direcionamento de turista, né? Seja para o Nordeste, seja para o Sul, dependendo da sazonalidade, existe muita desmobilização também de frota. E a gente também aproveita para prestar esse serviço para os nossos clientes. Então, fizemos no ano passado 20 mil veículos aproximadamente e estamos aí com uma boa perspectiva para 2022, mas que, novamente, como o Ramon também já disse, depende muito aí do retorno dos nossos clientes. Tá certo, obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Pedro Pimenta, da Eleven Financial. Senhor Pedro, seu áudio já está aberto. Alô, vocês me escutam? Sim, Pedro. Opa, obrigado aí pelo espaço, parabéns pelos resultados. Queria explorar um pouco também um ponto do market share que o Gabriel comentou, justamente nessa saída da Ford, com a captura do mercado pela Fiat, como que vocês estão vendo a possibilidade de negociação com essa montadora, se existe algum espaço aí de vocês conseguirem também capturar uma parte desse mercado e conseguir recuperar aquele market share ali de 26%. E uma segunda pergunta, comparando 2020 com 2021, a gente vê ali um aumento na linha de PDD importante. Vocês comentaram que tem um cliente ali que chegou a um total de 50 milhões, um pouco mais. Mas a pergunta é o que é que tem mais impactado essa linha e como que está a situação aí financeira, se vocês tiverem essa abertura, como está a situação financeira desses principais clientes que têm afetado essa linha. Oi, Pedro. O Ramon. Voltando à questão do market share, nós temos contratos com os nossos clientes, com as montadoras, são contratos de médio e longo prazo que vêm sendo renovados há muitos anos, tá? E esses contratos, não há uma grande mobilidade ou variabilidade dentro do mercado, no sentido de que a gente possa adquirir novas linhas junto a um cliente específico como esse que você citou. Então, eu reforço a perspectiva de que a retomada do nosso market share, que historicamente vinha se mantendo entre 25% e 26%, com alguma variação, está muito mais ligado
ao desempenho dessas montadoras, nas quais a gente tem um market share maior do que o nosso market share de mercado, e esse market share dentro dessas montadoras, ele é bastante estável ao longo do tempo, até mais estável do que o nosso em relação ao mercado, tá? É por isso que existe essa flutuação. Do que uma postura mais agressiva nossa. Essas variações não se dão assim no curto prazo, tá? Você tem, eventualmente, uma montadora que está entrando no Brasil, ela vai assinar contratos de longo prazo com as transportadoras, né? Então, essa variação não acontece no curto prazo e não é através dela que a gente vai mitigar essas variações, tá? E só para aproveitar, um outro aspecto que influencia também é o crescimento das regiões, tá? Uma região em que a gente entregue mais carros, se ela crescer de uma maneira diferente das outras, a gente também vai ter um aumento ou uma diminuição do nosso market share. Com relação a outra pergunta foi sobre o PDD, né? Assim, nós não tivemos nenhuma variação significativa, tá? Com relação ao PDD. E o que eu acho que é importante mencionar é que todos esses atrasos que a gente teve, principalmente o ligado a essa operação de subcontratação, que atingiu um valor expressivo no final do ano, eu queria reforçar que ele não se deveu e não se deve a uma questão de risco de crédito. Nenhum PDD foi necessário ser feito com relação a esse atraso, até porque nós já temos a liquidação agora, inclusive, de boa parte daquilo que estava atrasado e principalmente do que estava atrasado há mais tempo. Eu reforço que mais de 60% do valor que estava em aberto já foi liquidado. Nós temos uma posição até privilegiada com relação a isso, porque a nossa carteira de clientes é uma carteira com uma qualidade de crédito bastante elevada, tanto na logística automotiva como na logística integrada também, tá? Então, eu vou até recuperar o valor exato, mas foi um valor aqui pequeno, tá? Acho que da ordem de 1 milhão, estão me sinalizando aqui, e comparado às nossas receitas aí, da ordem de R$1 bilhão, realmente não é muito significativo, foi algum atraso pontual, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado. A próxima pergunta é de Victor Demier, do 20 Partners. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Marcos. Tudo bom? Obrigado aí pelo espaço. Eu tenho 2 pontos para tocar aqui, que a primeira é em relação à expectativa de vocês para o CAPEX aí, né, para 22. Se vocês puderem comentar, assim, tanto a questão do nível, né, financeiro desse CAPEX e também um pouco do qualitativo, né, em que vocês estão pensando, onde estão pensando em alocar esse dinheiro. E a minha segunda pergunta é em relação a esses recebíveis, né? Eu queria entender, só perguntar para vocês como é que está a situação assim, de negociação mais recente, né? Porque eu entendo que uma parte relevante disso foi liquidada aí, né, há 2 semanas atrás, mas existe ainda um saldo em aberto e queria perguntar especificamente de janeiro e fevereiro desse ano, né? Porque a informação que a gente tem, pelo menos no documento, é em relação ao fechamento do ano, né? Então, se puderem esclarecer um pouco de como está a negociação para janeiro e fevereiro, acho que ajudaria bem a gente aqui. Ô, Victor, tudo bem? É o Marcos. Bom, então, sobre o CAPEX, né? Então, nós planejamos uma recuperação dos investimentos, né, em função das restrições e estratégias de preservação que tivemos aí nos últimos 2 anos, né? Então, com os valores na ordem de 45 milhões,
e esse número já foi até divulgado na proposta da administração, né? E como destaque aí, dentro desses valores, a gente tem a retomada, né, da renovação gradual da frota própria. Então nós compramos, esse ano a gente comprou 16, vamos comprar mais 16, ou seja, até 2025 tem uma quantidade aí de equipamentos para comprar, né? Normalmente em torno de 16 equipamentos por ano, tá? A gente também tem incremento dos investimentos em tecnologia, né? Aí, como já falei um pouquinho aí, não só na Fastline, mas também para a própria divisão automotiva, e especialmente para a logística integrada, né? Onde a necessidade de gerar novas soluções de tecnologia são super necessárias, então muito investimento em tecnologia. Só para você ter uma ideia, estamos falando só em tecnologia algo em torno de 10, 12 milhões, né? Só de roadmap, que aí seria só para realmente uma transformação digital, vamos dizer assim, da Tegma, nós estamos falando de 5 milhões. Então, são 8, vamos dizer, para corrente, atualizações normais, e mais praticamente 5 milhões só em TI, né? Aí tem melhorias de site, outros projetos, compra de embalagens para um cliente também, para um contrato que nós fazemos as aquisições, né? De embalagens. Então é isso, Vitor, força total recuperar um pouco do investimento que não fizemos nos últimos 2 anos, mas aí para a gente fazer aquela preservação de caixa, mas agora acho que a gente retoma aí, especialmente em tecnologia, para nos colocar em outro patamar. Tá bom? Eu vou passar para o Ramon aqui, Vitor, para ele responder a outra parte da pergunta. Oi, Vitor, boa tarde. Complementando a questão dos atrasos, até aproveitando, tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Aldi, que é sobre o mesmo tema, né? Sobre o recebimento da parte do valor que ainda está em aberto e sobre também o segundo trimestre, se essa pendência vai estar resolvida e se a gente pode encarar como um encorajador o avanço da negociação. O que eu posso dizer para vocês? Primeiro, a resposta sobre ser encorajador, sim, é encorajador, porque, inclusive, eu mencionei do pagamento do saldo em aberto, mas nós já retomamos, além do acerto que está sendo feito, já há alguns dias nós retomamos o pagamento das parcelas vincendas. Então, assim, o saldo não está mais aumentando. E o volume, inclusive a gente pontuou aqui o valor de 21, acho que é 21 milhões, né, aproximadamente, ele já é até maior do que esse, porque teve uma hora que a gente teve que fechar a conta para fazer a apresentação para vocês. Então, os pagamentos continuam sendo feitos diariamente, além dos vencimentos correntes, isso não é mais questão, isso está sendo pago dos dois lados. Então, sim, eu espero, acredito que, aqui, respondendo diretamente aqui, se a gente acha que até o final do segundo tri essa pendência pode estar resolvida, sim, ela pode estar resolvida e o que vem sendo feito até agora é bastante encorajador, tá? Principalmente, reforço, pelo pagamento corrente que já está acontecendo. Não está havendo aumento, só diminuição do saldo. Não, super claro, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Tem uma pergunta aqui do Rafael, aqui é o Marcos que está falando. Como vocês estão vendo a demanda do setor automotivo para 2022? Essa é uma pergunta. E a segunda é, vocês estão
tendo alguma dificuldade para repassar o aumento dos custos de combustível? Bom, Rafael, vamos lá. Em relação à demanda para 2022, né, realmente está ainda muito difícil de prever, né, especialmente com o que tem acontecido lá na Rússia, Ucrânia. Isso a gente não consegue entender, os nossos clientes também não conseguem entender o real impacto disso, além de algumas coisas que a gente já consegue perceber, né, como dificuldades em alguns fluxos logísticos, aumento de custos de algumas commodities, em especial do combustível, né? Então isso pode sim impactar nessa demanda para 2022. A Anfávia divulgou aí um crescimento da ordem de 8,4%, né? Então chegando aí a 2 milhões, 150, alguma coisa assim. Então a gente está muito alinhado com essa perspectiva, sabe? Então, mas é difícil, muito difícil de prever agora como é que vai se comportar, né? Os nossos clientes, muitos anunciaram novos investimentos no Brasil, em contrapartida alguns ainda estão fazendo paradas, né? Umas mais pontuais, outras um pouco mais extensas, reduções de turno, retornos de turno. Então, assim, nós estamos num momento ainda de muita instabilidade, e então é difícil de você prever uma tendência, mas tem sinais aí tanto positivos quanto negativos. Nós estamos direto falando com os nossos clientes, justamente para tentar ter a melhor aderência possível aqui no nosso dia a dia, né? Bom, esse segundo ponto essa pergunta que você traz aí sobre os custos do combustível, né, só com a notícia de hoje já traz um desafio adicional aqui para a gente, né? É claro que o ano passado nós tivemos também muitos reajustes do combustível, né, que impacta diretamente em todas as nossas operações, mas nós temos aí, dentro do nosso modelo de negócio, né, e dos nossos contratos, nós temos um dispositivo que é um gatilho, né, eles chamam de gatilho, onde quando atinge uma certa variação, a gente consegue negociar com os clientes. Então a gente não fica negociando uma vez por ano o diesel, sabe? Uma vez por ano a gente negocia o pacote como um todo, mas o diesel a gente vem negociando pontualmente, o que deixa uma negociação, não é simples, naturalmente, mas existem bases técnicas para uma negociação, tá? Diria que o resultado dessas negociações no ano passado foram satisfatórios, né? E a gente espera que o mesmo aconteça daqui para frente, né? Porque quando você discute o diesel, né, é uma discussão de cenário, né? Não é uma discussão pontual da técnica. Então isso também traz um mote aí que facilita no sentido de o cliente entende também o que está acontecendo, né? E naturalmente os nossos prestadores também têm o mesmo alinhamento. Tá bom? É isso aí. Obrigado, viu, pela pergunta. Bom, Ramon, agora eu vou ler uma pergunta do Adriano Seabra. Considerando a normalização do capital de giro, a Tegma possui cerca de 100 milhões de excesso de caixa. Devemos esperar algum dividendo extraordinário? Bom, de fato, a nossa posição de excesso de caixa em 31/12 era de 18 milhões, né, o número exato, se eu não me engano, e ela está maior. A gente não pode divulgar exatamente aqui o valor agora, mas enfim, ela está maior por causa desses pagamentos e dessa regularização. A proposta de administração já é pública, né? O que a gente está propondo agora para complemento das antecipações que foram feitas no ano passado, né? Cerca de 70%, um payout de cerca de 70% do valor líquido de reservas, ou 60% do lucro como um todo, que é o que a gente vem praticando ao longo dos últimos anos. Um pagamento extraordinário, isso estaria ligado à estratégia mais ampla da companhia, que, como a gente já vem comentando nos últimos eventos e nas próximas apresentações de resultados, está ligada a estudos ligados ao crescimento inorgânico, né? Então, operações de M&A, e que, embora a gente não tenha nada de concreto para ser anunciado, obviamente, porque senão a gente já o teria feito, né? Essa estratégia, ela de uma distribuição extraordinária, iria de encontro, né, contrária a essa estratégia. Então, enfim,
Isso é o que eu posso dizer. Essa é um dividendo extraordinário, iria de encontro à estratégia que a gente persegue no momento, que é uma estratégia de crescimento inorgânico, que obviamente vai necessitar da utilização da nossa alavancagem financeira. Obrigado. Bom, é o Marcos. Eu vou ler uma pergunta aqui do Gustavo Romi. Quais os motivos das vendas de veículos do primeiro bimestre terem sido tão baixas? Aí a outra pergunta é se os clientes passaram alguma expectativa de retomada da produção para os próximos meses? Bom, Gustavo, vamos lá. Vamos primeiro falar um pouquinho do primeiro bimestre. Realmente foi um bimestre bastante impactado, né? E até na coletiva da Anfavea, eles destacaram bem aí os principais pontos, né, que afetaram. Acho que primeiro que foi uma boa notícia, vamos dizer, para dezembro, né, que dezembro acho que os nossos clientes, as montadoras, elas realmente conseguiram produzir e vender, né, um volume muito bom, né? E aí automaticamente eles passaram algumas férias coletivas aí para janeiro. Então janeiro teve esse efeito de férias coletivas, né? Foi também um mês que a Omicron também chegou no Brasil, vamos dizer assim, né? Os números foram muito agressivos, né? O que gerou um absenteísmo muito alto, né? Assim, a própria Anfavea divulgou aí um absenteísmo da ordem de 6 a 7%, que é muito alto. Só para ter uma ideia, um absenteísmo, vamos dizer, normal, aí alguma coisa de 2% no máximo, 2,5% aí. Então realmente 6, 7 é algo muito impactante, o que deixou aí não só as montadoras, mas muitos dos nossos clientes faltando gente, né, para produzir. Então, o que gerou também paradas pontuais, reduções de turno e etc. no mês de janeiro, né. Ainda a continuação da escassez da falta de peças, né, e de semicondutores também foi um elemento que impactou também aí no primeiro bimestre, né. Fevereiro começou uma reação, mas também não foi o suficiente para equilibrar o bimestre, né. Então, o primeiro bimestre foi isso. Uma notícia que a Anfavea trouxe, que ela traz um sinal positivo, né? Que as vendas agora diárias, né, do mês de março, né, já registram uma melhora na comercialização, ou seja, com uma média diária um pouco superior a 8 mil emplacamentos. Só para você ter uma ideia, a média nesse primeiro bimestre foi de 6.239. Então, estamos falando agora em março de 8 mil. Então, assim, é um sinal de recuperação, mas eu acho que, e pelo que a gente ouve aqui dos nossos clientes, acho que a partir do trimestre, claro, aí, de novo, como eu já comentei na resposta anterior, né, vai depender muito dos impactos aí do conflito lá da Rússia e da Ucrânia, mas considerando que isso se pacifique, né, a partir do segundo trimestre, acho que começa um processo até de recuperação desse volume perdido. Ok, Gustavo? Obrigado pela pergunta. Só tem mais duas perguntas aqui. Relacionadas à Fastline. Uma é do Marcelo Aldi e a outra é do Felipe. Eu vou ler a primeira do Marcelo. Então, sobre a Fastline, qual é a ordem de grandeza que a receita dela pode ter nos próximos 3 anos? E a do Felipe, né? Ele pede para comentar um pouco mais sobre o tamanho do mercado que a gente enxerga, né, a Fastline, e também uma ideia de rentabilidade ao negócio de logística automotiva. Bom, vamos lá, Marcelo, assim, em relação à ordem de grandeza, né, da receita, né, ela ainda, se você pegar foram 20 mil veículos, e em relação à receita, a gente não pode publicar aqui para você, não posso te dizer ainda, não é pública essa informação, né, mas
que eu posso te dizer é que nós fizemos 20 mil veículos no ano passado e tem aí uma projeção de algo em torno de 30 mil, 40 mil veículos agora para 2022, tá? Aí, Felipe, na parte de baixo aqui, o tamanho desse mercado, assim, acho que a melhor referência que a gente tem para isso é o mercado de locadoras, né? Tanto que os principais clientes nossos são os locadores, né? Mas como eu comentei, como a gente abriu o portfólio e com isso possibilitou atender outros tipos de clientes, inclusive pessoa física, né? Imagina, quando você vai para pessoa física, você fica quase que imprevisível saber o tamanho do mercado. Então, assim, ainda a gente não consegue ter uma apuração, mas o que a gente consegue perceber é um potencial importante. E a gente até não trata ali, como você colocou na pergunta, dentro do negócio da logística automotiva. Ele é quase realmente um negócio à parte, que tem uma característica, ou seja, o perfil do cliente é completamente diferente. Em relação à rentabilidade, Felipe, ainda a gente não consegue publicar dessa forma, até porque ainda é como se fosse uma startup, assim, sabe? A gente está mais focado no crescimento, no ganho de escala do que ainda na rentabilidade. Mas, por ser um modelo também asset light, a gente acredita que a gente consiga aí ter uma margem dentro do que a gente espera para esse tipo de negócio. Oi, agora é o Ramon. Tem mais uma pergunta aqui, né, do Gustavo Romit. É o seguinte, é possível encontrar investimento em ativos de logística integrada acima do retorno do investimento na própria ação da empresa nesse nível de preço? Bom, vamos lá. Primeiro, está implícito nessa pergunta a hipótese de recompra de ações, certo? Esse é um assunto que já foi discutido internamente, a gente, enfim, faz contas, obviamente, sobre isso. E nós temos, primeiro, uma percepção de que se trata de algo com um impacto muito limitado. Então, antes de falar da questão da rentabilidade, possível através disso, porque a gente poderia fazer uma recompra de até cerca de 10% do nosso free floating. Então, essa é uma primeira consideração que eu faria. Segundo, eu voltaria a um tema que é o nosso desenvolvimento, o nosso plano estratégico de desenvolvimento, que tem como âncora, ou enfim, como norte, a diversificação. E está muito claro para nós que a possibilidade de aumentar a nossa receita na logística automotiva, até pelas razões que a gente mencionou quando a gente estava discutindo sobre market share, estão ligadas à capacidade de crescimento dos nossos clientes, né? Obviamente porque isso iria afetar a nossa própria receita, o nosso próprio market share, e ao crescimento da indústria. E nós vemos um grande potencial, nós estamos muito bem posicionados para capturar esse crescimento da indústria automobilística. A frota está envelhecendo, há uma demanda reprimida, então nós estamos muito bem posicionados. E nós enxergamos, e aí para chegar no core da pergunta, nós enxergamos a logística integrada como o oceano azul no qual nós podemos crescer. Eu lembro que a Tegma, ela, desde o seu IPO, desde a sua abertura de capital em 2007, ela vem implementando uma estratégia que visa o crescimento e a consolidação no mercado de logística integrada. Ela quer crescer. E, sim, nós buscamos crescer com taxas, com retornos bastante elevados. Uma das metas que a gente tem é a manutenção do nosso retorno. Se nós avaliarmos o retorno, as margens EBITDA que nós temos nas nossas operações de logística integrada, embora no nosso histórico mais recente nós não tenhamos conseguido crescer em termos de receita, mas a evolução tem sido muito positiva. Nós temos tido um crescimento muito positivo. Então, tentando resumir
não só nós acreditamos que nós podemos encontrar esse nível de retorno que nós buscamos, a manutenção das margens, o potencial de crescimento que nós não temos na logística automotiva, ou seja, a gente é um pouco mais reativo, apesar de iniciativas como a Fastline, que possibilitam crescimento também nesse setor, mas nós vemos o nosso oceano azul, nossa margem, nosso campo de crescimento como sendo a logística integrada e como vocês sabem, a gente tem uma disciplina muito forte de capital e a gente só vai crescer com retornos bastante superiores ao nosso custo de capital. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação. Gostaria de agradecer a participação de todos, e reforçar que estamos confiantes de que o setor automotivo conseguirá ultrapassar as dificuldades atuais de falta de peças, de semicondutores, e que, com o avanço do processo de vacinação e a redução dos casos da contaminação de Covid-19, o mercado voltará a ser forte e sólido como antes. Entretanto, como todos estamos acompanhando, estamos agora diante de um novo desafio, de entender e mitigar os efeitos dessa situação entre a Rússia e a Ucrânia, no qual esperamos que seja pacificado o quanto antes. Nós vamos manter a nossa estratégia de crescimento, diversificação, conforme o Ramon bem colocou, e continuar a investir em excelência operacional e em tecnologia, reforçando cada vez mais a nossa missão de agregar valor aos nossos acionistas e clientes. Com isso, agradeço a todos. Boa tarde. A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.